você já vai ver isso na internet, como eu já vi, dizendo: olha, Deus fez a sua vontade. A vontade de Deus foi feita. Mas peraí, gente. Se ele sabe que a vontade de Deus foi feita, se ele sabe que a vontade de Deus seria feita, se ele sabe que a Bíblia já diz que tudo está no controle de Deus, então para que tanta peleja contra algo que já está determinado por Deus? Pessoal, é o seguinte, dentro do meio evangélico, os cristãos, eles acreditam piamente que tudo o que acontece aqui em nosso meio, aqui nesse planeta Terra, acontece porque a vontade de Deus assim o quis, porque a vontade de Deus é uma vontade superior, suprema e está acima de tudo. Os cristãos, eles acreditam que nada acontece aleatoriamente, mas sim Deus governa o país, governa o mundo e governa todo o universo. E nesse dia de hoje, eu ouvi uma declaração não, uma oração do pastor Silas Malafaia, ele orando em favor do presidente atual, Lula. Mas quando a gente olha um pouco atrás, alguns meses atrás, nós vimos uma situação totalmente diferente dessa que eu vi agora há pouco. Acontece que, em meses passados, eu vi uma pessoa igual o Silas e outros, eu vou usar o Silas aqui, mas todos os outros evangélicos que têm um público grande nas redes sociais, falando de uma forma agressiva contra o presidente Lula, e não somente contra o presidente Lula, mas sim a todos aqueles que de alguma forma manifestava democraticamente que votaria em Lula. Então, para opor a opinião dessas pessoas que declarou seu voto a Lula, rolou então ameaça, rolou agressões verbais, rolou discriminações, rolou peleja por parte dessas figuras que estão em eminência do mundo cristão contra esses pequeninos irmãos que declaravam um voto que não era o presidente ou a pessoa no qual eles apoiavam. E com isso, os líderes religiosos fizeram o diabo, tanto com os seus membros e tanto para qualquer pessoa e qualquer grupo que pensavam de forma democrática, mas diferente daquela opinião que eles tinham. Mas agora, preste atenção naquilo que eu vou falar. Voltando lá no começo. Se o cristão, ele sabe, ele tem consciência de que a vontade de Deus, ela é uma vontade suprema, ela está acima de tudo. Assim como está escrito no livro de Daniel, que Deus ele apossa quem quer, ele tira quem quer, ele dá poder a quem quer e tira quem quer. E o cristão acredita na literalidade desse livro aqui, eles sabem disso. Então para que tanta peleja? Para que tanta discriminação? Para que tanta injúria contra as pessoas que pensam diferente? Se a vontade de Deus é suprema e ela vai ser feita de todas as formas, e que a vontade de Deus ela não pode ser contrariada por ninguém ou por nenhum tipo de grupo, então para que tanto desgastes? Para que tanta rivalidade? Para que magoar as pessoas? Para que promover divisões? Para que promover tantas separações de pessoas, sendo que a vontade de Deus, no final, vai ser a mesma? Independente do meu empenho para que uma coisa aconteça dessa forma, mas a vontade de Deus é dessa forma, então para que lutar tanto de uma forma inútil, de uma forma que não tem nenhuma relevância, lutando contra um poder maior, sendo que depois a vontade de Deus vai ser que seja dessa forma? Então percebe, agora o que resta vai ser o seguinte: as pessoas magoadas, as pessoas que saíram do sistema religioso da igreja em que ela se sentia protegida antes da religião, pessoas que se sentiam ali dentro da igreja como um local onde ela ia para ouvir a palavra de Deus, agora as pessoas vão ficarem muito magoadas por palavras e atitude de grande liderança,
para que agora um líder religioso igual o Silas Malafaia e muitos centenas de outros, eles vão olhar para o seu povo, eles vão olhar para a sua igreja, você já vai ver isso na internet como eu já vi, dizendo, olha, Deus fez a sua vontade, a vontade de Deus foi feita. Mas peraí, gente, se ele sabe que a vontade de Deus foi feita, se ele sabe que a vontade de Deus seria feita, se ele sabe que a Bíblia já diz que tudo está no controle de Deus, então para que tanta peleja contra algo que já está determinado por Deus? É de uma incoerência sem tamanho quando eu sei que eu tenho um ser superior chamado Deus, que criou todas as coisas e tudo é governado por Ele, mas ao mesmo tempo eu ter que ajudar Ele e falar, não, eu quero que as coisas sejam desse jeito, e por isso eu magoo pessoas, e por isso eu faço separações, eu crio rivalidades, sabendo que no final tudo vai estar de acordo com a vontade de Deus, assim como eles vão falar depois, e estão falando agora. Então veja, quando eu já gravei outros vídeos aqui dizendo sobre esse livro, quando o cristão ele pega esse livro aqui para ler, e ele fala que a vontade de Deus está aqui para a humanidade, né? Mas na verdade não é a vontade de Deus que está aqui para a humanidade. A grande verdade é que não é esse livro que guia os cristãos, ou que guia esses líderes religiosos. Na verdade, são a vontade dessas lideranças que guia o que está aqui escrito.